Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje um Fala Baixada super especial, estou recebendo aqui o subsecretário de Estado de Ações Estratégicas da Casa Civil, um órgão diretamente ligado à governadoria do Estado, Antônio Carlos dos Santos, que nós já tivemos a oportunidade de conversar com ele aqui. À época, ele presidia o Detran RJ. Hoje, a sua função é muito significativa e muito ligada diretamente com a população. Falei corretamente? Perfeito. Desculpa, já ia fazer logo a primeira pergunta, porque é mais que uma entrevista, é um bate-papo esclarecedor. Isso. Conversar com o Dr. Antônio Carlos é muito esclarecedor, porque ele é uma pessoa que tem compromisso com a nossa gente, que tem identidade com o povão, principalmente da Zona Norte, da Baixada Fluminense, sem esquecer de cuidar também da Zona Sul do Rio de Janeiro. É isso? Verdade, verdade. Mauro, é um prazer retornar aqui à casa. Eu estive aqui em outra situação e não tenho tanto tempo assim. E você sempre foi um grande parceiro do governo estadual, principalmente naquela época do Detran. E hoje eu retorno com uma outra tarefa, né? Outra missão, dada pelo nosso governador Wilson Witzel, dado também uma chefia imediata do nosso secretário André Moura, que é o secretário da Casa Civil, mas a missão diferente. O propósito talvez seja o mesmo, né? É prestar um bom serviço público. Acho que essa é a missão principal. Mas voltamos aqui revigorados, estamos aqui prontos para atender aos anseios da população, principalmente na questão de segurança pública, numa ideia nova de polícia de proximidade, uma política de polícia comunitária e uma polícia que presta também, um programa que presta presta atenção naquele lado social. Ou seja, eu ia perguntar exatamente isso. Esses programas, talvez o programa mais exitoso do governo do Estado, o Segurança Presente, que hoje o senhor comanda, está tendo um contorno diferenciado. Eu, muitas vezes, tenho a oportunidade de observar o comportamento dos policiais que trabalham, né, e os agentes que trabalham no Segurança Presente, em várias cidades, na Baixada, né, em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo, e também outras vezes aqui na Zona Sul do Rio. A gente vê o jeito diferente daquele agente se dirigir à população. Esse é o objetivo principal? Também, né? Com essa proximidade do policial com o cidadão, né, que se perdeu ao longo do tempo, né? Não, a gente não está aqui para culpar nem A, nem B, nem C, nem governo X, mas a ideia é resgatar aquela ideia, acho que você lembra muito bem daquele policial Cosme Damião que andava no bairro. Então acho que a ideia nasce daí, né? Trazer para perto do cidadão aquela ideia do policial que ele sabe o nome. E o policial sabe o nome daquele cidadão, daquele morador daquele bairro, conhece o filho, conhece o netinho, sabe daquele idoso que tem uma necessidade especial, sabe aquela família, ele conhece a fundo aquele bairro. Então a ideia é resgatar isso, é trazer essa proximidade com a comunidade, a palavra certa é essa comunidade, e ao atendimento social àqueles que mais precisam hoje. Ou seja, o nosso programa, o Programa Segurança Presente, é um programa que inclui policiais, agentes civis e assistentes sociais. Então você vê o tamanho e a abrangência que esse programa tem diante da nossa população que carece de bons serviços públicos, carece de tudo. Ou seja, a sociedade carece de serviços que nós estamos tentando ao máximo prestar com maior transparência, clareza. E essa aqui que eu falo com você, já fazia isso no Detran. O Detran também tinha dado naquele momento um caráter social para o Detran. O Detran não podia ser só um órgão arrecadador de multa, ou seja, um órgão só. Ele tinha que partir para a educação no trânsito, ele tinha que partir para assistência social. E é isso, essa ideia que eu trago para essa nova subsecretaria.
esse atendimento, prestação de bom serviço público e social. Nós temos que enxergar isso. O senhor tem enxergado a necessidade de requalificar, por exemplo, os próprios agentes com essa nova filosofia, com esse novo jeito de se aproximar e interagir com a população, com a comunidade? Essa questão é importante e eu estou no cargo hoje faz exatamente 30 dias. Eu pedi ao governador, ele já publicou no Diário Oficial, a nova estrutura dessa subsecretaria. E nela consta já uma assessoria de qualificação, ou seja, existe já o propósito da subsecretaria em requalificar, qualificar, educar, insistir no policial, no agente civil, do quê? Ele ter conhecimento das regras sociais, das regras de direitos humanos, de como atender, de como prestar o bom serviço. Eu acho que a qualificação é essa. Primeiro, um exemplo. O exemplo de um subsecretário que é comprometido com a comunidade, exemplo de um secretário da Casa Civil que também é comprometido com esse subsecretário e o governador. Então, eu acho que essas 3 pontas são fundamentais para quê? Para que o policial, para aquele que está na rua, enxergue. Ele tem que ter o exemplo disso. Então, a melhor qualificação que eu entendo é ele enxergar no chefe dele, no comandante dele, aquele que realmente cumpre as determinações legais, é um cara preparado, comprometido. Eu acho que é por aí. Tá, mas esse é um lado bonito, né, o lado bom, o lado que a sociedade deseja, aplaude, mas tem a outra ponta. O outro lado, a necessidade de se impor, muitas vezes, em ações repressivas. Então, quero me referir ao que aconteceu hoje, ali na Lagoa, onde, graças à atuação do Lagoa Presente, uma quadrilha acabou sendo presa e com vários materiais apreendidos. Como é que foi essa operação lá? Mauro, isso aconteceu ali nas proximidades. Foi um carro que foi roubado ali na Avenida Borges Medeiros e os assaltantes em fuga acabaram sendo interceptados pelo programa, pela Operação Lagoa Presente. Né? O roubo foi imediatamente comunicado. Houve uma troca de tiros ali, foram interceptados, houve uma troca de tiros. Os assaltantes foram presos logo depois, já ali no túnel Rebouças, e uma apreensão importante foi feita. Então, logo saindo daqui, eu já estou indo lá para a 12ª DP, até para prestar o esclarecimento, para prestigiar aquela equipe. E dentro do carro foram encontrados 11 granadas, foram mais de 1000 munições de fuzil, pistola, enfim, uma apreensão grande, importante, né, que ressalta exatamente, foi o que eu falei para você no começo, nós temos a questão social, que é importante, mas a gente não pode esquecer que também nós temos ali policiais militares, estão prontos para agir a qualquer momento, o cidadão precisou, e olha, essa equipe já é a 2ª em uma semana. Na semana passada, foi no domingo, também teve um carro roubado, 5 minutos depois nós conseguimos interceptar o carro e no carro tinha uma granada. O assaltante foi preso e na mesma delegacia, mesma área. Então é importante que a gente ressalte também esse caráter do policial que está ali, atrás daquele colete, também tem um policial, está dentro do programa, a política de segurança pública do governador. Então, saindo daqui, eu vou estar lá, prestigiando a equipe. Então, essa pergunta sua é muito importante. Queria esclarecer que nós estamos gravando agora às 15 horas, 15h30, o programa que você está assistindo agora. Eu queria perguntar se programas como esse, ligados diretamente à segurança da gente, da população, do povo de bem, não é isso? Ela, de certa forma, desafoga as polícias civil e militar. Mauro, eu não vejo desafogar, eu acho que não vejo bem essa palavra. Eu acho que nosso serviço complementa. Complementa. Eu acho que Segurança Presente complementa. Ele é um programa que remunera justamente o policial, o agente civil. Então ele trabalha, ele vende aquela folga dele, trabalha para a comunidade, é bem preparado. Você dificilmente vai enxergar um policial mal vestido, ou com a farda velha, ou com colete. Pelo contrário, ele está ali, está pronto para atender a população, é bem remunerado, né? Apesar
do governo do estado passar por uma dificuldade muito grande diante da pandemia, diante desse regime de recuperação fiscal que não está sendo fácil, mas eu acho, em todos os discursos, o que eu posso fazer, eu sempre ressalto essa qualidade do governador de manter, né, e assumir esse compromisso com os programas. Ele mantém em dia o pagamento dos policiais, com todas as dificuldades. Ele mantém aquilo ali, mantém a regra inicial, ou seja, a consciência do que é o programa. Então, eu tenho muita admiração pelo governador. Agora, o Antônio Carlos, eu queria falar de um outro programa, vamos falar mais também de segurança presente, mas um outro programa que também é compromisso seu e está na sua subordinação, que é a questão da lei seca, da Operação Lei Seca. Muitos acidentes têm sido evitados ao longo da lei seca, que já tem alguns anos. Mas ele, a cada tempo, a cada mês, a cada época, imagino que agora sob seu comando também, ele vai ser aprimorado desde a abordagem, que não é uma abordagem bacana. Os policiais, os agentes que estão ali na lei seca fazem a abordagem, e quem reclama da lei seca é aquele cara que bebeu um pouco mais, né? Natural. Lá, desde a época do Detran, o senhor recebia lá recursos de gente que teve a sua habilitação cassada ou carro apreendido naquelas ações da lei seca. Certo. Hoje, o senhor é o que comanda a lei seca. O que pode mudar nela? Olha, mesmo na pandemia, esse período que a lei seca ficou quietinha, ficou... Dá para voltar? Ela deve voltar agora a partir do dia 2 de setembro. Sim. Mas ela não parou. Na verdade, ela se requalificou, seus integrantes passaram por cursos de atualização, enfim, ela continuou. E eu acho a lei seca, ela virou uma instituição, né? Então, a gente pode ter troca de governo, troca de governantes, enfim, mas a lei seca continua. Eu acho que ela veio, vai ficar, faz parte já da política de Estado. Eu acho que essa palavra é importante. Eu acho que a segurança presente tem que fazer parte também. Eu acho que o governador pensa desse jeito. Além dessas duas operações super importantes, tem uma outra que agrega muitas pessoas, né? Policiais, gente da área da saúde, gente da assistência social, que é um projeto que o senhor já me falou que gosta muito, né? Como é o nome mesmo dele? Eu não conhecia. O projeto é a Marcha pela Cidadania e Ordem. Marcha pela Cidadania e Ordem. Isso. Esse projeto, essa operação, ela nasceu já com o nosso governador Witzel, né? Uma coisa que ele enxergou lá atrás, logo no começo do governo dele, e viu que aquela população de rua só estava aumentando, né? Em situação de rua. E ele, com esse caráter, com essa visão social dele, ele criou um programa que se chama-se Marcha. Essa Marcha, na verdade, é um conglomerado de órgãos, né? Comandados pela minha subsecretaria, mas ali vem a Fundação Leão 13, ela vem a Secretaria de Direitos Humanos, de Vitimados, enfim, Conlurb. Então, outros órgãos compõem essa marcha. Na verdade, ela nasceu lá no Jardim de Alá e ela percorre todo o bairro da Zona Sul, por enquanto, nesse primeiro ano. E ali ela vai passando e vai ordenando o espaço público. Então, a ideia é trazer para a operação a assistência social, trazer para a operação outros órgãos de ordenamento público e, num segundo momento, trazer exatamente o quê? A organização, ou seja, a ordem pública. Isso a gente precisa respeitar. Hoje eu já tinha dado uma outra entrevista e falamos exatamente sobre isso, uma live. E eu falei que a lei tem que ser cumprida. Doa quem doer. Temos que cumprir a lei. Se ela é justa ou não é, a gente tem que discutir isso lá na Casa do Legislativo. É lá que tem que discutir isso. E a sociedade também pode discutir. Mas a nossa cidade, ela está carecendo, eu acho que o nosso estado está carecendo muito desse reordenamento urbano, né?
Então você hoje percorre, por quê? Porque o estado do Rio de Janeiro tem esse caráter turístico. Nós temos que assumir isso. O Rio de Janeiro é um estado de turismo. É o nosso viés, nós temos que, nossa identidade é o turismo. Não somos um estado de indústria, não. Turismo. É por aí que nós temos que ir. E com isso, nós temos que o quê? Ordenar o espaço. A gente não pode pensar em ter uma rua obstruída por camelôs ou por obstáculos, enfim. N coisas que acontecem. Por exemplo, te dou um exemplo, centro da cidade. Mauro, se você for hoje no centro da cidade, é um verdadeiro absurdo. Você tem hoje ponto de ônibus que virou uma casa. Então, a gente precisa entender, nós precisamos entender e ordenar, trabalhar. Temos que ter ação, porque quanto mais tempo a gente passa, a gente entende que estamos numa pandemia, enfim, nós estamos com problemas econômicos, né? Há um declínio econômico no Estado, né? Em razão de N coisas, né? De governos anteriores que tomaram decisões erradas, enfim. Mas nós precisamos ter consciência, a sociedade carioca, a sociedade fluminense precisa ter isso em mente e nós precisamos tomar. Vem cá, o objetivo é esse, nós precisamos agir. Não dá para deixar continuar do jeito que está, Mauro. Do jeito que está não dá. Deveria ser como tolerância zero. Eu acho. Não ter tolerância nenhuma com qualquer tipo de mal feito. A gente tem que trabalhar o seguinte, quando eu falo população em situação de rua, nós temos que pegar aquele cidadão, que é um cidadão como eu e você, entender por que ele está ali e encaminhar ele. O que nós estamos fazendo? Mas a gente precisa de ajuda, amor. Nós precisamos dos outros órgãos. Nós precisamos, hoje o governo do Estado está andando sozinho. A gente precisa da prefeitura, tanto do município do Rio de Janeiro como em outras cidades. A gente precisa andar. Sozinho não dá. Então não adianta só o governador querer. Ele quer e está agindo. Mas ele precisa da ajuda dos outros órgãos. Precisa. Então a prefeitura precisa caminhar com a gente. Eu tenho certeza que a prefeitura vai ter a consciência daqui em diante de estar mais junto com a gente, independente de partido político, mas o objetivo é a população. Nós temos que andar, nós temos que marchar. Então, a marcha ela tem que ser isso, é a limpeza da alma do Rio de Janeiro. Nós precisamos renascer, Mauro. Precisamos renascer. Eu acho que a ideia da marcha é exatamente essa, renascer. É trazer um espírito de comunidade, trazer um espírito social, entender aquela população que está na rua, porque é por causa de uma pandemia, por causa do desemprego, encaminhar ele para o abrigo, encaminhar ele para o emprego, encaminhar ele... Não importa. Aqui a gente não pode nunca pensar em limpeza social, nada disso. É entender, encaminhar. É fazer o que nós somos pagos para fazer, amor. Essa é que é a grande realidade. Nosso objetivo e nosso dever é fazer aquilo que a sociedade nos paga, nos elege. Nós temos que fazer isso. Antônio Carlos, você não teme que um projeto bonito, interessante, e que demanda de muita gente com mais responsabilidade do que muitos que a gente vê, né? Precisa ter cada vez mais o apoio da população. Quando você avança nessa dita marcha, né? Denominada marcha, e você marchando e a sua equipe, e uma galera do bem, isso. Quando olha para trás, você vê gente também acompanhando? Vejo. Vejo. E hoje eu tenho um apoio... É importante que isso aconteça. Fundamental, sem isso a gente não consegue marchar. Hoje eu tenho um apoio incondicional das associações de moradores de toda a Zona Sul, toda. Então, eles participam integralmente da marcha. Então, eu olho para trás e vejo. É por isso que eu estou enfatizando tanto nessa questão da participação do povo, da participação do cidadão, porque eu olho para trás e enxergo. E eu acho que isso pode crescer, deve crescer. O que não pode é a gente ser passivo. Nós temos que agir, mano. E agir, o povo está aí, a sociedade está aí. Nós temos que chamar todo mundo para a responsabilidade, mano. E por quê? Porque a gente precisa deixar um legado. Eu, Mauro, penso muito em deixar. Eu acho que eu falei isso na outra entrevista com você lá no Detran. Eu tenho um filho e tenho neto. Eu preciso deixar esse legado para ele, irmão.
Não adianta eu passar, eu estou numa subsecretaria e passei, eu estou aqui. Não é isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso agir. No Detran você falou e cumpriu. Antônio Carlos, eu vou pedir uns minutos para o nosso intervalo. Tá bom. E propor que agora no segundo bloco nós possamos continuar falando mais sobre da atribuição de cada um, inclusive de empresários, de banqueiros, né, de gente que poderiam estar contribuindo muito mais com ações como essa que você está desenvolvendo lá na subsecretaria que vem ocupando. Estou conversando aqui com Antônio Carlos dos Santos, subsecretário de Ações Estratégicas do Governo do Estado. Rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando aqui com o subsecretário de Ações Estratégicas, Antônio Carlos dos Santos. Subsecretária, eu queria lhe perguntar ainda dentro desse quadro, dessa marcha e de todas essas ações que visam melhorar as relações governamentais com a população, todos os níveis, os empresários, a Firjan, as petroleiras, as redes de supermercados, a associação comerciais, os banqueiros, eles estão ajudando nessas ações? Eles estão sendo sensibilizados? O senhor já esteve lá, reunido com eles? Qual é o sentimento que eles dão? Porque isso é uma relação de credibilidade. Né? Quando eu já conversei com alguns empresários, e quando souberam que era você que estava no comando, ele falou, nesse eu confio. Então tem uma relação direta de credibilidade de quem está comandando as ações. Eu percebo isso, não sei se você tem a oportunidade de constatar isso. Olha, Mauro, hoje todo o programa ele é bancado pelo governo do Estado, todo ele. Logicamente que isso tem um peso enorme na folha, enfim, mas o governador vem mantendo isso. Apesar de todas as dificuldades, ele vem mantendo isso. Logicamente que a gente não teve ainda um tempo para pensar a respeito dessa questão de financiamento, de ajuda por parte da sociedade, ou seja, empresarial, bancos, enfim. Mas é um tema que pode ser estudado, pode ser debatido, eu acho que tem que ser levado ao nosso governador. Em algum momento houve um financiamento, um patrocínio por parte da FEComércio, mas aí eu não sei te dizer hoje em que momento se foi interrompido, mas hoje todo ele é bancado pelo cofre do governo do Estado. Mas eu acho que é um assunto bacana, inteligente, tem que ser discutido isso. Eu posso levar a ideia, ou levaria essa ideia para o governador, né? E eu acho que a participação da sociedade, seja ela do cidadão, seja ela do empresarial, é fundamental. É fundamental. Por exemplo, o Rio de Janeiro produz, né, aqui em Porto Real, né, a fábrica da Volkswagen, caminhões, e também da Peugeot. Uhum. São empresas grandes, né, que fabricam para o Brasil inteiro. Esse pessoal tem que ser mais chamado, além do imposto que pagam, do cumprimento das suas obrigações, dos empregos que uma indústria grande evidentemente oferece e precisa ter um braço de responsabilidade. Por exemplo, uma Peugeot, se todo o programa Segurança Presente tiver os carros da Peugeot, da Volkswagen ou da Ford ou de qualquer outra empresa grande, que não serão empresas não terão nenhum comprometimento com o programa, até porque o senhor jamais admitiria um toma lá da cá, me dá isso que vai ter aquilo. Porque muitas vezes a gente vê o empresário
ele dando alguma coisa, mas ele quer um benefício fiscal, ele quer pagar menos imposto, ele quer uma contrapartida governamental. Quando eu vejo você falando sobre os programas e sobre essa tua garra, vontade de realizar, e você tem um perfil comprovadamente realizador, eu fico pensando que isso tem que ser passado para esses grandes empresários. Esses caras têm que dar a sua cota também, não é? E não é de sacrifício, é de benefício, né? Eles vão se beneficiar com isso lá na ponta, lá na frente. Mas se não tiver por parte do governo, do nosso governo do Estado, alguém que caminhe na direção do empresário, chamando ele à discussão, à colação, chamar o cara para, olha só, nós estamos aqui, precisamos de você, é uma parceria, é um programa que já nós temos mostrado cada dia que é com êxito. É viável. Né? Porque o contribuinte ser penalizado, não é penalizado, ter que bancar, né? Além de todas as ações, também essa da ação social, né? Eu não sei qual é a sua opinião, gostaria de saber. Mauro, eu realmente concordo com o que você falou. Como a gente trata, em algum momento, em segurança pública, a gente tem que tratar isso com muito cuidado. Muito cuidado por quê? Porque em algum momento pode-se entender que o empresário porque isso é uma coisa muito cultural, né? Porque ele ajudou, aí tem um policial que fica ali perto, a equipe fica ali perto da loja dele, e isso, a gente tem que tirar isso, tem que acabar com essa cultura. Eu acho que tem que ser um todo, eu acho que o ponto focal é da associação de moradores. Eu acho que isso poderia acontecer em algum momento, tá? Mas eu acho que quem tem que intermediar isso é a associação de moradores. Nunca através diretamente com o empresário, com o comerciante, não. Eu acho que, para exatamente evitar isso, eu acho que a associação de moradores, né, é parte fundamental nesse processo da reorganização do espaço urbano, da ressocialização da segurança pública, daquela proximidade com o cidadão. Eu acho que eu enxergo a associação de moradores. Então, eu acho que é possível sim, tá? Acho que o governo do Estado hoje tomou para si esse peso e que é importante, lógico, mas o governador bancou isso, banca essa segurança pública e ele é muito corajoso, digo para você, é uma coragem fantástica dele segurar isso, não abre mão, e isso tem que ser valorizado demais. Eu acho que o governo do Estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro andou muito com relação à segurança pública, você vê isso nos carros que estão na rua, no uniforme, no policial. Eu acho que houve uma mudança de consciência. Eu acho que nós andamos muito com o Coronel Figueiredo, que é o comandante da Polícia Militar, tenho um respeito por ele danado, absurdo. Eu acho que nós andamos sim. Com relação à segurança pública, nós andamos muito e temos que valorizar isso. Eu acho que o governador acertou o passo, trouxe para si a responsabilidade e agora eu acho que a sociedade pode discutir esse tema que você falou, eu acho que tem que ser discutido sim, eu concordo com você. O senhor concorda também, secretário, se a Assembleia Legislativa, o poder legislativo é um poder, talvez o poder mais legítimo do planeta. Ali a gente enxerga todo o segmento social no poder legislativo. Uhum. Tem gente de todos os níveis, de todos os matizes, de todas as religiões, né? Se não tem de todas, de várias delas. E essa discussão de programas como esse que você está desenvolvendo pode ou precisa passar, ou poderia passar pelo legislativo, mas com a comunidade dentro da Câmara Municipal, porque a gente fala muito do Rio de Janeiro, da capital e tal, mas as áreas limítrofes, por exemplo, a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, São João de Meriti, né, lá na outra ponta, lá Nilópolis, que faz divisa com a Pavuna, né, com Mariópolis ou com Anchieta, Duque de Caxias, São João de Meriti, que faz divisa com a Pavuna, Duque de Caxias, essas regiões, principalmente as regiões mais limítrofes, que tem um índice populacional grande, né,
muito grande. Quase 4 milhões de pessoas em 13 municípios da Baixada, precisa também ter um olhar por parte de ações estratégicas como essa. Tem sido pensado isso? Tem sim, Mauro. Nós até agora falamos muito de cidade do Rio de Janeiro, município, né? Mas eu acho que a gente pensa também, eu penso junto com o governador, com relação ao Estado no todo. Hoje nós temos, hoje foi inaugurada a 30ª base do Segurança Presente, que foi o Cristo Presente. É fundamental na questão turística do Rio de Janeiro, da cidade, mas nós estamos na 7ª base do Segurança Presente na Baixada Fluminense. Nós inauguramos, tem acho que uns 10 dias, a base de Magé, a Piabetá, né? São 2 bases importantes. Inauguramos a parte de Itaguaí também, lá na outra ponta, mas a Baixada funciona muito bem, os índices são absurdos de cumprimento de mandado de prisão, de abordagem, são gigantes, né? Nova Iguaçu é um exemplo, foi a primeira base, fantástico, funciona sensacional, ou é um apoio incondicional da Prefeitura, de todas elas, né? Belfor Roxo, São João de Meriti, Caxias, funcionam muito bem. A população da Baixada reconhece o programa, eu concordo com você que a gente tem que ampliar, focar também na Baixada, ter um projeto de Estado maior, não pode só se pensar na capital, a capital é importante, mas a Baixada é tão ou mais importante, né? Nós temos uma população que ficou durante muito tempo carente de bons serviços públicos, né? Porque se tem aquela noção da Baixada Fluminense, mas não é assim. Eu trabalhei lá na Polícia Federal, fiquei 5 anos ali em Nova Iguaçu, conheci bem a região, conheci bem a Baixada, então acho que a gente tem que caminhar muito, já caminhou, mas a gente precisa crescer com relação à Baixada Fluminense. Eu acho que a Baixada Fluminense precisa ter um carinho maior, o governo do Estado tem feito isso, mas eu acho que a gente vai caminhar. Eu acho que nos próximos meses a gente vai caminhar muito com relação à Baixada Fluminense. Esse é um tipo de projeto que deve ou que pode ser apresentado ao governo federal? Eu queria essa resposta daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estou conversando aqui com Antônio Carlos dos Santos, subsecretário de Ações Estratégicas. Rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo imensamente o prestígio da sua companhia. Estou conversando aqui com o subsecretário de Estado de Ações Estratégicas. Super significativo para todos nós, viu, gente? Muitas ações, muitas coisas que acontecem graças à atuação do subsecretário Antônio Carlos dos Santos. Nós falávamos se um projeto como esse, dessa envergadura e desse êxito, né, com a quantidade de coisas positivas, ele pode ser apresentado ao governo federal para ajudar a ser bancado ou para ser bancado integralmente? Eu acho que o sucesso que é o Segurança Presente, a marca Segurança Presente, pode ser levado ao governo federal, inclusive pode ser levado para as prefeituras, né, para os municípios que quiserem adotar esse modelo. Já tem algum que adotou esse modelo? Tem, aqui no Rio de Janeiro nós temos já Niterói, que foi pioneiro nisso, a banca integralmente o programa, e agora, há mais ou menos uns 15 dias, nós inauguramos Itaguaí, que também integralmente banca o programa Segurança Presente. Pela Prefeitura? Pela Prefeitura. Somente essas duas? Somente as duas. Seria interessante, esse é o modelo ideal, né? Esse é o modelo que o Estado entra com a inteligência, entra com operação, e a Prefeitura, logicamente, banca a gratificação, ou seja, a remuneração dos policiais. Esse é o modelo ideal, né? Mas o senhor tem medo da politização do programa, por exemplo?
a prefeitura bancando o prefeito ou alguém ligado à prefeitura com interesse político queira participar da indicação de pessoas para o... Está imune a isso? Eu acho que não. Eu acho que o projeto, o programa é maior que isso. Como eu falei para você, isso é um projeto de Estado. Então, a exemplo que aconteceu e acontece em Niterói, eu não vejo esse problema de politização, não. Não funciona de maneira sensacional em Niterói, então eu acho que não corre, não vejo, não enxergo isso, não presencio isso no dia a dia da Operação Niterói Presente. Eu acho que não, eu acho que ganha o Estado, né? Ganha o município e aquele que é o fim, que é o cidadão, ganha ele. Eu acho que não, eu acho que reduz o índice de criminalidade, a mancha criminal do município. Eu acho que acaba o município economizando de um lado, já só a guarda municipal, ou seja, o que ela gasta em segurança, em campo, ela vai para o Estado, valoriza o policial militar que está naquela área, que conhece aquela área. Eu acho que não vejo por esse lado não. O senhor falou do secretário de Estado da Polícia Militar, né, o Coronel Figueiredo, que tem tido uma atuação muito acima da média de muitos outros comandantes que a gente já viu, não é isso? A gente sabe, tem notícia que ele chega cedo, sai tarde. É uma pessoa que está sempre ligada, 24 horas ligada, não por dever de ofício, mas por natureza dele. Ele tem essa natureza. Ele faz parte integrante desse projeto? Ele é fundamental. Sim. Ele é fundamental. Eu não enxergo hoje eu caminhar, ou seja, nas minhas ações, sem a colaboração e a parceria com o Coronel Figueiredo, com o comandante da Polícia Militar, né, a qual ele representa hoje, que é o secretário da pasta. Mas ele incondicionalmente apoia o programa, ou seja, o momento que eu pego o telefone, ligo para ele, ele me atende na hora, não tem agenda para ele aberta, ou seja, carro, ou seja, viatura, a Polícia Militar cede incondicionalmente. Enfim, eu acho um grande parceiro. A Polícia Militar hoje é uma grande parceira do programa. Eu estou muito feliz. E eu acho que a palavra, hoje eu falei, só para a gente enfatizar isso, é gratidão. Eu sou muito grato ao governador, né, por ter me dado essa tarefa, essa missão, né. Eu achei que, depois que eu saí do Detran, fiquei, será que... Não é nada, acho que a vida da gente se renova. Eu estou muito feliz com essa missão, muito grato ao governador, muito grato ao nosso secretário André Moura, por ter confiado em mim essa joia da coroa que eu acho que são os programas, uma agenda positiva fantástica. Enfim. Agora o senhor é um policial federal de carreira, não é isso? Está muito acostumado com embates e com coisas mais, diria, mais de confronto. Mais de confronto. Para o senhor, esses programas são desafiadores? São desafiadores porque hoje eles mexem não só com a questão da segurança pública, né, mas com o lado social. Isso me incomoda muito no Brasil de hoje. Eu acho que a gente tem que desenvolver muito isso. Eu acho um desafio fantástico, gosto disso. Não vejo só como uma ação policial. Eu fiquei 32 anos na Polícia Federal. Então a gente traz de lá uma polícia de inteligência, né, uma polícia que realmente pensa num todo, num país, muito disciplinada, a gente carrega isso com a gente, mas e a experiência de vida, eu acho que 32 anos dá um pouquinho de experiência para a gente, né? Secretário, nosso programa está já na reta final, infelizmente, né? Estamos a 2 minutos e meio do final do nosso programa, mas não sem antes fazer uma pergunta para o senhor que eu acho que pode ser fundamental para a continuação. Porque o Brasil e muitos gestores têm um costume esquisito de não valorar, de não valorizar programas que dão certo. Precisam ser abraçados como programa de governo. Aqui no nosso estado do Rio veio um programa que foi abandonado, do programa dos CIEPs, né, dos Brizolões, na época do ex-governador Brizola e do Darcy Ribeiro, que é a escola com horário integral. Aí, governadores se sucederam e não deram continuidade nesse programa educacional, né,
para melhorando as crianças e colocando as crianças para entender, mas bem alimentadas também. E quando interrompe um programa de sucesso, é ruim para todo mundo, você concorda? Muito ruim. Concordo plenamente com você, Mauro. Eu acho realmente que com relação à política de segurança pública do Estado, é um exemplo, eu estava conversando com o comandante ali 12º, se eu não me engano, que é Niterói, batalhão. Ele estava conversando exatamente com isso. Ele está ali já há 1 ano e meio, desde o começo do governo, e ele nunca viu isso acontecer. Então, eu acho que o governador tem isso em mente, é a continuidade. Não se admite mexer em alguns programas que são programas de Estado. Segurança Pública, nós estamos lá com o Coronel Figueiredo, mantido, os comandantes mantidos, ou seja, o comandante tem o conhecimento daquela localidade, do bairro, da cidade. Eu acho que isso leva um tempo até ele conhecer, e conhecer a maneira como aquela sociedade, aquela localidade trabalha, pensa. Então, eu acho que esse processo de continuidade dado pelo governador é importantíssimo. Acho que o que você falou é fantástico, eu concordo plenamente com isso. Já venho lá de um processo antigo, lá da nossa escola pública. O nosso secretário, que é o Pedro Fernandes, pensa nisso, mas eu acredito sim, a continuidade, porque se você interrompe, você acaba com tudo. O senhor é a favor das escolas militares? Muito. Acho Muito. que pode ser multiplicada? Sim. Eu acho que isso, todo ato, toda ação, né, com relação à educação, é válido. Seja da escola militar, seja da escola civil, não importa, não importa. Importa é que se faça alguma coisa, né? Então, o modelo a ser adotado, não vejo por esse lado, eu vejo que tem que ser feita uma ação. Se essa ação é positiva, vai trazer criança para a escola, vai alimentar uma criança, vai disciplinar uma criança, é válida. Agora, o modelo não importa. Seja civil, seja militar, importa é que a gente faça. Foi o que eu falei para você no começo. Nós temos que agir, temos que trazer a criança para a escola, temos que alimentar, temos que tirar aquela pessoa que está em situação de rua, entender, encaminhar. Nós temos que pensar num todo, nós temos que pensar como sociedade, Mauro. As pessoas do bem, né? Mauro, nós temos que pensar como sociedade, Mauro. Temos que parar de pensar só na gente, só num pedaço ou numa casta, isso não existe, nós temos que pensar numa sociedade. E para construir uma sociedade tem que ser na base. Pouco importa se vai ser militar ou se vai ser civil, interessa para a gente é que faça. Criou uma escola, botou a criança lá, show. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Fala Baixada. Foi uma honra, um orgulho muito grande poder recebê-lo mais uma vez aqui. E deixo nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Eu queria agradecer a você essa oportunidade, mais uma. Eu tenho uma honra de estar aqui com você. Você sempre de portas abertas para ir muito direto no que você pensa, do que você pergunta. Aqui nada é combinado. Por isso que as respostas às vezes são um pouco, mas são verdadeiras, não tem aqui meia conversa, meio papo, né, mano? Então eu falo para o cidadão fluminense, não o carioca, só da cidade do Rio, mas em todo, que é a Baixada Fluminense, enfim, todo o estado do Rio de Janeiro, que podem confiar. Eu no meu papel de subsecretário, e que eu tenho o objetivo de dar continuidade aos programas de segurança presente, da lei seca, da marcha pela cidadania e ordem, no mais que o governador confiar, podem ter certeza do meu compromisso com o interesse público, é só esse. Eu tenho um passado justo, um passado honesto, não vou de maneira nenhuma desonrar aquele voto de confiança que o governador me deu, nem tampouco da minha família. Então, podem confiar, nós estamos aqui para trabalhar, para fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais segura, em que o cidadão possa ir no seu supermercado, levar seu filho na escola, com segurança, sem estar escondido atrás de um carro, ou debaixo de um carro porque está tendo tiroteio, ou não sair de casa porque tem medo de ser assaltado. Talvez seja utópico, mas é isso que nós vamos buscar. Nós precisamos agir, nós precisamos trazer para o nosso estado esse viés de turismo,
nós precisamos desenvolver, precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos aí para isso. É para isso que eu tive essa tarefa do governador, é para isso que eu estou aqui, e é esse compromisso que eu assumo com você, Mauro, meu amigo, assumo com você, cidadão fluminense, assumo com você que mora aqui na Baixada Fluminense, mora na cidade do Rio de Janeiro. Podem confiar. Conversei com o advogado Antônio Carlos dos Santos, subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria da Casa Civil. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.